Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar, eu quero pedir para que você, que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva. Além disso, já deixa aquele like para me ajudar. E também eu quero falar sobre o Apoia-se e o meu Pix. O Apoia-se é uma plataforma que você pode me ajudar com valores a partir de R$ 5 por mês. Caso você prefira o Pix, o QR Code está na tela, ou ainda através do e-mail que está aparecendo agora. Então, boa história! O soldado Jacob, de Medeiros e Albuquerque. Não lhes farei uma crônica de Paris, porque, enfastiado de rumor e movimento, tranquei-me no meu simples aposento de estudante e lá fiquei durante 2 semanas. É verdade que esse tempo foi bastante para cair um ministério e subir outro, mas, quer a queda, quer a subida, nada tem de interessante. Assim, limito-me a contar-lhes uma visita que fiz ao Hospital da Caridade, da qual me ficou pungente recordação. O Hospital da Caridade é dirigido pelo célebre psiquiatra Dr. Louis, cujos estudos recentes sobre o magnetismo tanta discussão têm provocado. De fato, o ilustre médico tem ressuscitado, com o patrocínio do seu alto valor científico, teorias que pareciam definitivamente sepultadas. Não é delas, porém, que lhes quero falar. Havia no hospital, há 23 anos, um velho soldado maníaco, que eu, como todos os médicos que frequentam o estabelecimento, conhecia bastante. Era um tipo alto, moreno, anguloso, de longos cabelos brancos. O que tornava extraordinária sua fisionomia era o contraste entre a tez carregada, os dentes e os cabelos alvíssimos, de um branco de neve imaculada, e os indescritíveis olhos em fogo, ardentes e profundos. A neve daqueles fios alvos, derramados sobre os ombros, e o calor daqueles olhos que porejavam brasas atraíam, invencíveis, a atenção para o rosto do velho. Havia, porém, outra coisa para prendê-la mais. Constantemente, um gesto brusco e mecânico, andando ou parado, os seus braços encolhiam-se e estendiam-se, nervosos, repetindo alguma coisa que parecia constantemente querer cair para cima dele. Era um movimento de máquina, um solavanco rítmico de pistão, contraindo-se e distendendo-se, regular e automaticamente. Sentia-se bem, à mais simples inspeção, que o velho tinha diante de si um fantasma qualquer alucinação do seu cérebro demente, e forcejava por afastá-la. Às vezes, quando os seus gestos eram mais bruscos, o rosto assumia um paroxismo tal de pavor que ninguém se furtava à impressão terrificante de tal cena. Os cabelos ouriçavam-se sobre a sua cabeça. Era um fenômeno tão francamente visível que nós o seguíamos com os olhos, e de todas as rugas daquele rosto amorenado desprendia-se um tal influxo de pavor e a face lhe tremia de tal sorte que, na sua passagem, bruscamente, fazia-se um silêncio de morte. Os que entram pela primeira vez em uma clínica de moléstias mentais têm a pergunta fácil. Vendo fisionomias estranhas e curiosas, tiques e manias que julgam raras, multiplicam as interrogações, querendo tudo saber, tudo indagar. Geralmente as explicações são simples e parecem desarrazoadas. Uma mulher que se expande em longas frases de paixão e arrulha e geme soluços de amor com grandes atitudes dramáticas. Todos calculam, ao vê-la, que houve talvez, como causa de sua loucura, algum drama pungentíssimo. Indagado, vem-se a saber que o motivo da sua demência foi alguma queda que interessou o cérebro. E esse simples traumatismo teve a faculdade de desarranjar de um modo tão estranho a máquina intelectual, imprimindo-lhe a mais bizarra das direções. Assim, os que frequentam clínicas psiquiátricas por simples necessidade de ofício esquecem frequentemente este lado pitoresco das cenas a que assistem e, desde que o doente não lhes toca em estudo, desinteressam-se de multiplicar interrogações a seu respeito. Era isto que me tinha sucedido acerca do velho maníaco. Ele tinha um livre trânsito em todo o edifício. Era visto a todo instante, ora aqui, ora ali, e ninguém lhe prestava grande atenção.
Da sua história nunca me ocorrera indagar coisa alguma. Uma vez, porém, eu vim a sabê-la involuntariamente. Nós estávamos no curso. O professor Louis dissertava sobre a conveniência das intervenções cirúrgicas na idiotia e na epilepsia. Na sala estavam 3 idiotas, 2 homens e uma mulher, e 5 casos femininos de epilepsia. O ilustre médico discorria com a sua clareza e elevação habituais, prendendo-nos todos à sua palavra. Nisto, entretanto, o velho maníaco, conseguindo iludir a atenção do porteiro, entrou. No seu gesto habitual de repulsa, cruzou a aula, afastando sempre o imaginário vulto do espectro, que a cada passo lhe parecia embargar o caminho. Houve, porém, um momento em que a sua fisionomia revelou um horror tão profundo, tão medonho, tão pavoroso, que de um arranco as 5 epiléticas ergueram-se do banco, uivando de terror, uivando lugubremente como cães, e logo após atirarem-se por terra, babando, escabujando, entremordendo-se com as bocas brancas de espuma, enquanto os membros, em espasmos, agitavam-se furiosamente. Foi de uma dificuldade extrema separar aquele grupo demoníaco, de que, sem tê-lo visto, ninguém poderá fazer uma ideia exata. Só, entretanto, os idiotas, de olhos serenos, acompanhavam tudo, fitando sem expressão o que se passava diante deles. Um companheiro, ao sairmos nesse dia do curso, contou-me a história do maníaco, chamado em todo o hospital o Soldado Jacob. A história era simplíssima. Em 1870, por ocasião da Guerra Franco-Prussiana, sucedera-lhe em uma das pelejas em que entrara, rolar, gravemente ferido, no fundo de um barranco. Caiu sem sentidos, com as pernas dilaceradas e todo o corpo chagado da queda. Caiu, deitado de costas, de frente para o alto, sem poder mover-se. Ao voltar a si, viu, porém, que tinha sobre si um cadáver, que, pela pior das circunstâncias, estava deitado justamente sobre seu corpo, rosto a rosto, frente a frente. Era a 20 metros ou mais abaixo do nível da estrada. O barranco constituía um extremo afunilado, do qual não havia meio de fugir. Não se podia afastar o defunto. Por força, ele havia de descansar ali. Demais, o soldado Jacob, semi-morto, não conservava senão o movimento dos braços, e esse mesmo muito fraco. O corpo, uma chaga imensa, não lhe obedecia à vontade, jazia inerte. Como deve ter sido medonha aquela irremissível situação! Ao princípio, cobrando um pouco de esperança, ele procurou ver se o outro não estaria apenas desmaiado, e sacudiu-o vigorosamente, com o fraco vigor de seus pobres braços tão feridos. Depois, cansado, não os podendo mais mover, tentou ainda novo esforço, mordendo o soldado caído em plena face. Sentiu, com uma repugnância de nojo sem nome, a carne fria e viscosa do morto, e ficou com a boca cheia de fios grossos da barba do defunto, que se haviam desprendido. Um pânico enorme gelou-lhe então o corpo, ao passo que uma náusea terrível revolvia-lhe o estômago. Desde esse instante, foi um suplício que não se escreve, nem mesmo, seja qual for a capacidade da imaginação, se chega a compreender bem. O morto parecia enlaçar-se a ele, parecia abafá-lo com o peso, esmagá-lo debaixo de si, com uma crueldade deliberada. Os olhos vítreos abriam-se sobre seus olhos, arregalados em uma expressão sem nome. A boca assentava-se sobre a sua boca, num beijo fétido, asqueroso. Para lutar, ele só tinha um recurso, estender os braços, suspendendo a alguma distância o defunto. Mas os membros cediam ao cansaço e vinham, aos poucos, descendo, até que de novo as duas caras se tocavam. E o horrível era a duração dessa descida, o tempo que os braços vinham vergando de manso, sem que ele, cada vez sentindo mais a aproximação, pudesse evitá-la. Os olhos do cadáver pareciam ter uma expressão de mofa. Na boca via-se a língua empastada, entre coalhos negros de sangue, e a boca parecia ter um sorriso hediondo de ironia. Quanto durou esta peleja? Poucas horas, talvez, para quem as pudesse contar friamente, longe dali. Para ele, foram eternidades. O cadáver teve, entretanto, tempo de começar a sua decomposição. Da boca, primeiro às gotas e depois em fio,
começou a escorrer uma baba esquálida, um líquido infecto e sufocante que molhava a barba, a face e os olhos do soldado, deitado sempre e cada vez mais forçosamente imóvel, não só pelas feridas, como também pelo terror, de instante em instante mais profundo. Como o salvaram? Por acaso? A cova em que ele estava era sombria e profunda. Soldados que passavam, suspeitosos de que houvesse ao fundo algum rio, atiraram uma vasilha amarrada a uma corda. Ele sentiu o objeto, puxou-o repetidas vezes, dando sinal da sua presença, e foi salvo. Nos primeiros dias, durante o tratamento das feridas, pôde contar o suplício horroroso por que passara. Depois, a lembrança persistente da cena encheu-lhe todo o cérebro. Vivia a afastar diante de si o cadáver recalcitrante, que procurava sempre abafá-lo de novo sob o seu peso asqueroso. Anteontem, porém, ao entrar no hospital, achei o soldado Jacob preso num leito, com a camisola de força, procurando em vão agitar-se, mas com os olhos mais acesos do que nunca, e mais que nunca, com a fisionomia contorcida por um terror inanimado e louco. Acabava de estrangular um velho guarda, apertando-o contra uma parede, com o seu gesto habitual de repulsa. Arrancaram-lhe a vítima das mãos assassinas, inteiramente inerte, morta, sem que tivesse podido proferir uma só palavra.